Bora lá, Diegão, bora lá, Diegão, bora lá. Já tá ao vivo no YouTube aí, já está. Olha, galera, aí aparecendo pra vocês, aí, olha aí, olha aí. Ei, Diegão, não aparece pra eles ali não, aqui no Insta, esse... Boneco que só você mostrar. Não, os coisas aqui, ó. Ah, não. Só no YouTube. Só no YouTube. Então, galerinha, vocês têm que ficar ligados no YouTube aí também. Que é que aí também tem os slides, galera. Então tem que dar uma olhada aí no YouTube. Vamos lá, gente. Veja aí, pessoal, a SpaceX. Olha aí, Escola Preparatória de Cadete do Exército. Quem é que vai fazer SpaceX aí? Quem é? Quem é que vai fazer SpaceX aí, pessoal? Hein? Então vocês estarão lá, se Deus quiser, ano que vem, meu povo, futuros cadetes. As qualificações, olha aí, 17 a 22 anos. No ano da matrícula, você tem que ter 22 anos, no ano que você for se matricular, certo? Altura para homens, altura mínima 1,60, para mulheres 1,55, ó. Não pode ter filho, olha aí, pessoal, cuidado com o DNA, o exame DNA, e nem independentes. E você tem que ter o ensino médio completo. A primeira fase intelectual, 20 questões de português, 12 de física, 12 de química e a redação. No segundo dia, 20 de matemática, 12 de geografia, 12 de história e a nossa de inglês que... Né, gente? A nossa de inglês são 12, 4 horas e 30 minutinhos para vocês fazerem a prova. Aí na segunda etapa tem o teste de saúde, exame de sangue, igual método para comprovar a sua integridade de saúde, né, para saber se você é capaz de ser um cadete. Eu tenho certeza que vocês estão preparados fisicamente, né? Corrida de 2.300 metros, 1.950 para mulheres, né? 39 abdominais e 19 flexões de braço. As mulheres 37 abdominais e 8 flexões de braço. Moleza, esse aí é o que vocês tiram de menos, gente, ó. Certo? São 5 anos de internato, curso superior, certo? Você vai para Campinas, pessoal. Você vai para Campinas, a pessoa, você chegando lá em Campinas, a pessoa, você pegar o ônibus lá para Campinas, pessoal, certo? Daqui, por exemplo, do Ceará até Campinas de ônibus, são 5 dias, né, Diegão? Chega lá com os pés inchados, que beleza, hein, pessoal? Hein? Os pés todos inchados, mas você tá lá na SpaceX, seu sonho realizado, você lá na frente, pessoal, chegando com a sua mala, né? Lá, ai, que maravilha, você vai chorar. Aí vale a pena chorar, não vale a pena chorar para estudar, não. É muito difícil, o inglês é difícil. Não vale a pena chorar, não, você tem que encarar o desafio. Você vai chorar na hora que estiver lá na frente, realizou seu sonho. Aí, os 4 anos seguidos, você vai lá para Mano, Rio de Janeiro. Hoje você vai para o Rio de Janeiro e vai começar a falar a língua lá do Rio de Janeiro, certo, pessoal? Vai ser um cadete, aspirante oficial e vai ter o curso superior de bacharel em ciências militares. Olha o salário, que beleza, gente, durante a formação, 1.200. Quando você for aspirante, é 7.000 conto, olha que beleza, pessoal. E ocorrem promoções, né? Olha aí, ó, total de vagas, 440, veja aí a concorrência, mas feminino, masculino, feminino, né? Olha aí, pessoal, a concorrência, mas esse é o de menos. Pense na sua aprovação que vai dar certo. Olha aí, pessoal, que beleza essa, ó. Esse é o sonho de muita gente. Ser um especialista, ser um sargento da aeronáutica, hein, pessoal? Sargento das armas, desculpem, ser um sargento das armas é o sonho de muita gente. A pessoa, você chegar lá na ESA, o ônibus para bem aqui, ó, pessoal, bem na frente aqui, hein, você parando e entrando, levando a sua mala, né, pessoal, olha, hein, já pensou? Olha aqui, ó, 17 a 24 anos, 24 é o ano da matrícula, certo, gente? Para homens, 1,60, para mulheres, 1,55, normalmente todo o concurso militar decide. Não pode ter filho nem independente, ensino médio completo, olha aí, olha aí o que você tem: matemática, português, história, geografia do Brasil, atualidades, né? Inglês, 4 questõezinhas, né? E a prova de conhecimentos específicos na área técnica de enfermagem para a área de saúde, né? E teoria musical para quem vai fazer, né? Prova de português, questão única discursiva, redação, ok, pessoal? Em inglês, o nosso inglês são 4 questõezinhas importantíssimas. Então, está aí essas duas aí, né, pessoal,
que são a ESA e a SpaceX. E todo dia a gente está dando algumas dicas aqui para vocês sobre o que vocês precisam estudar para essas provas, ok? Vamos lá, meu povo, vamos lá, Diegão, vamos para a nossa aula. Deixa eu ver quem é que tá aqui, Cadê o YouTube, Diegão? Cadê o YouTube, Diegão? Tá aqui, né? Ó, partiu. A Sheilinha também tá nas áreas aqui. A Sara tá por aqui. Fernanda, Wesley, Cauã, um monte de gente aqui. 47 ligados na nossa aula, meu povo. Gostaria de agradecer o apoio. O Humberto também falando com a gente aqui, né? Humbertão, que beleza. Então, meu povo, um detalhe importante, eu gostaria de agradecer o apoio aí da Andresa, que está apoiando a gente. Quem é o outro monitor, hein, Diegão? Quem é? Só um, Diegão, só um. É só a Andresa que é monitora hoje? Hein? É só um, é só ela. Andresa, gostaria de agradecer seu apoio aí. Ao apoio também de Diegão aqui na mesa de som e também a Sheilinha ali, né, dando um apoio. Vamos para nossa aula. Se eu estiver cursando o segundo ano do ensino médio, aconselhar comprar o curso para estar. Mas é lógico, meu filho, que você tem. Se você quer fazer, Hector, Guilherme, se você já tem em mente que você vai fazer, já é para estudar para o curso, rapaz. Já é para começar a focar no curso, comprar o curso mesmo, rapaz, para ir já se preparando. Vai se preparando, né, para a prova, né? Não vacile não, meu filho. Então, vai estudando, pessoal. Não joguem pedra no caminho de vocês, não atrapalhem vocês próprios nessa busca de vocês. Vamos lá, meu povo, vamos para a nossa aula de hoje. Quem é que está me seguindo aí no Insta? Aí, pessoal? Vamos lá. Coloque no Insta aí, teacher, Cazé, Abreu, teacher, Cazé, Abreu. Me siga lá que eu boto umas dicas legais. Vamos para a aula de hoje, Diegão, olha aí. Yes, no questions e WH questions. Ok, pessoal? Perguntas em que as respostas são yes ou no e perguntas que as respostas são respostas completas, certo? Vejam aí, meu povo. Primeiro nós vamos dar uma olhada nas yes, no questions. In English, there are two basic. No inglês, há dois tipos básicos de perguntas. Dois tipos de perguntas em inglês, viu, meu povo? Dois tipos de perguntas em inglês. A primeira é o yes, no questions. E a outra é a WH question, certo? Yes, no questions são chamadas dessa forma porque são closed questions. Prof, o que é uma closed question? É uma questão fechada que você não tem como escapar da resposta. A resposta vai ser ou yes ou vai ser no. Ou vai começar com yes ou no. Você pode responder só yes ou no? Pode. Você pode dizer mais alguma coisa? Pode, né? Por exemplo, eu pergunto para você, do you like pizza? Olha, isso é uma yes, no question. Você gosta de pizza? Né? Você não vai falar como está a temperatura, você vai me dizer se sim ou não. Pode até dizer marrom, né? No cearense marrom é mais ou menos, certo? Mas as respostas básicas são yes ou no, ok? Então, isso é uma yes, no question. Então, são fechadas por quê? Porque as duas respostas possíveis são yes ou no, certo? Isso é uma yes, no question. First, yes, no question. Quando formamos uma yes, no question, deve ser incluído um desses verbos. Então, gente, uma yes, no question, ela é feita com um desses verbos aí, ó. O velho e famoso to be, que pode ser presente, que pode ser passado. Passado dia me diz é was,
Passado de are ou were. O verbo do, que pode ser presente e pode ser passado. O have, que pode ser presente e pode ser passado. Have ou has é o presente. Had é o passado. Ou um verbo auxiliar modal. Olha aí, ó, pessoal, são vários modais. São vários tipos de modais que existem, certo? Então, quando você faz uma yes, no question, você vai ter que usar um desses 4 aí, certo? E nas suas formas, quais são as formas do verbo do, does e did? Quais são as formas do verbo to be? Essas aqui. Quais são as formas do have? Essa aqui. E quais são os modais? São esses aqui. Então, a pergunta tem que ser feita com um desses 4. Não existe yes, no question sem utilizar be, do, have ou modal, ok? Veja os exemplos, ó. Are elections next year? Are elections next year? São as eleições no próximo ano? Como é a maneira incorreta? Eleições próximo ano, né? Por que aqui está errado, prof? Porque para fazer a pergunta tem que ter um dos 4 auxiliares, né? Quais são, prof? Não lembro. Be, do, have ou modal. A pergunta tem que começar com um desses. Ok? Então a forma correta são as eleições próximo ano. Eu usei o verbo to be. Does he want to stay? Perfeito, correto. Usou o auxiliar do presente para fazer a pergunta. Does he want to stay? Ele quer ficar. Incorreta pergunta. Ele quer ficar. Ah, prof, mas em português é desse jeito. Ele quer ficar. Ele quer ficar. Afirmativa, ponto final. E quando eu transformo em interrogativa, é só botar o ponto de interrogação. Ele quer ficar? Em português é assim, prof. Mas em inglês não, é outro raciocínio. Em inglês, quando você faz uma pergunta, sempre vai precisar de um auxiliar. Be, do, have ou modal. No caso aqui, ele usou o does. Por que o does? Porque a pergunta que a pessoa quis fazer é uma pergunta no presente. Does é o auxiliar do simple present. Ele quer ficar? Ok? Have the boys eaten? Os garotos comeram. Os garotos comeram. Olha, o auxiliar que usou foi o have. Ah, prof, por que aqui está errado? Porque tem que ter um auxiliar, gente. Be, do, have ou modal. Tem que ser feito. Uma yes, no question tem que ser feito com o modal primeiro. Se não botar, está errado. Errado. Can the dog swim? O cachorro sabe nadar. Cadê o auxiliar? Errado aqui, errado, errado. Aqui está certo, olha que beleza. Por que essas estão certo, prof? Porque todos utilizaram auxiliares. Qual foi, prof? O auxiliar que utilizou, hein, prof? Qual foi o auxiliar que utilizou, prof? Utilizou o auxiliar, né? Utilizou o auxiliar to be, o do, o have e o modal. Então, uma yes, no question tem que ter um desses modais introduzindo, apresentando no começo da frase. Ok? Não existe pergunta sem auxiliar aí, viu, gente? Não há. Por isso que esse lado direito está incorreto. Ok? Use the verb be to ask yes, no questions about the identity or description of a person, place or thing. Use o verbo to be para perguntar, para fazer yes, no questions. Sobre o quê? Para que eu utilizo o verbo to be para fazer pergunta? Para saber a identidade, quem é a pessoa, a descrição de uma pessoa, lugar, só pessoa? Não, lugar ou coisa. Pessoa, lugar ou coisa. Então você faz uma pergunta
yes, no question com o verbo to be para saber a identidade ou a descrição de uma pessoa, lugar ou coisa. Olha a pergunta. Am I, o verbo to be aqui, meu povo. Am I your friend? Eu sou seu amigo. Olha a resposta. Yes. Yes, you are. Ou yes, you are my friend. Olha, 3 respostas. Ah, prof, a resposta poderia ser negativa? Poderia. No, no, you aren't. No, you aren't, my friend. Pode ser afirmativa, pode ser negativa. Aqui utilizou apenas a resposta afirmativa. Mas da resposta de baixo é negativa. Ó. Is this, é este, olha o verbo to be aqui, um bom restaurante? No. Poderia ser yes? Poderia. No, it is not. No, it is not a good restaurant. É a resposta negativa. Poderia ser afirmativa. Né? Yes, it's a good restaurant. Mas a resposta vai começar com yes ou no. Certo? Was his idea interesting? A ideia dele foi interessante? No, it wasn't. Poderia ser afirmativa? Sim, yes, it was. Ok? Ah, prof, qual é a diferença aqui? É verbo to be também? É o passado de yes. Ok? Foi. Foi sua ideia interessante? É sua ideia interessante? Foi sua ideia interessante? O passado de am e o passado de is é was. O passado de are é were. Ok, gente? Que é exatamente a última. Were they happy? Eles estavam felizes. Yes. Yes, they were. Yes, they were happy. Poderia ser negativa? Poderia. No, they weren't. No, they weren't. Oh, yes, it was. Aqui poderia ser afirmativa. Ok, gente? Então, percebam que o verbo to be, quando eu faço uma yes or question com o verbo to be, ele sempre aparece primeiro, meu povo. Ok? Ele sempre aparece primeiro. Certo? Ele, no caso, é o verbo auxiliar. Tudo bem? Note que a resposta pode ser curta, yes ou no. Ou longa, yes ou no, seguido pelo sujeito e o verbo. Yes, you are. No, it isn't. No, it wasn't. Yes, they were. Ok? Eles estavam felizes? Sim, eles estavam. Entendido, meu povo? Então aí foi o verbo to be. Usamos o verbo to be para fazer um yes no question sobre uma atividade atual. A atividade que está acontecendo ou situação que está acontecendo. This requires, isto requer o uso. Olha aí, pessoal, esse present progressive está no edital da ESA e caiu em 2019, por exemplo, o present progressive. Quem vai fazer a ESA tem que saber esse tempo verbal. Como é esse tempo verbal? Você usa o verbo to be e outro verbo na forma ing. Veja a pergunta. I am going with you and Tom. Eu estou indo com você e o Tom. Yes ou no, né? No, you aren't. Is she working today? No. Ou no, she isn't. Ou afirmativa, yes. Ou yes, she is. Are we seeing a play tomorrow? Yes. Yes, we are. Ok? Então, aqui, todas essas 3 orações estão no presente contínuo, meu povo. Presente contínuo. Are you happy, por exemplo, não é presente contínuo, gente. Aí é só o presente do verbo to be. Ah, prof, por que não é o presente contínuo? Porque o presente contínuo sempre vai ter um verbo com ing. Are you studying? Agora sim é o presente contínuo. To be e verbo na forma ing.
Yes, I am studying, ok? Então o presente continuo progressivo, ele tem esses dois nomes, certo, gente? Progressive continuous. Ele quer dizer que é uma ação que está acontecendo agora. Também é usado, nesse caso, para fazer a pergunta. Tomar uma aguinha aqui. Alguém tem alguma dúvida aí, Diegão? Alguém tem alguma dúvida? O assunto até essa live serve para essa? Sim, claro que serve, Ismael. Claro que serve, meu filho. O assunto é para essa mesmo. Ok? Aliás, para todos os militares, todas as provas militares, gente, cai em inglês, não tem nenhuma que escapa. Até concurso de polícia tá caindo. Todas as provas militares caem em inglês. Tem que saber inglês, meu povo, e você vai aprender aqui no Alfacom. Ok, galera? Próximo. Usamos o verbo to be para fazer uma yes, no question sobre uma atividade no passado ou situação. Aí já é outro tempo verbal chamado passado progressivo ou passado contínuo. Nele, nós vamos usar o verbo to be no passado e também verbo na forma ing. Was it raining? Estava chovendo? Yes, yeah, it was. Ou no, no, it wasn't. Ok? Were they playing? Eles estavam jogando? No, no, they weren't. Ou yes, yes, they were. Ok? Então, pessoal, se trata do passado progressivo. Ok? Aí também utilizo o verbo to be, só que o verbo to be aqui, meu povo, está no passado. Ok? Usamos o verbo have para perguntar se alguém tem feito algo ou se algumas ações aconteceram. Note que essas yes, no questions usam outro tempo verbal que é a cara da SpaceX, que é o present perfect. Ok? Como é o present perfect? É o verbo have mais o particípio. O verbo have tem a forma no presente, que pode ser have, pode ser has. Ok? É o verbo ter. No presente, ele é have ou ele é has, dependendo do sujeito. Quando eu digo I, you, we, they, eu utilizo o have. Quando eu utilizo he, she, it, eu utilizo o has. Ok? Have ou has. Então, agora, nós vimos o to be, agora estamos vendo do outro verbo que serve também para fazer yes, no question, que é o verbo have, ok, gente? Olha a pergunta com has. Olha a pergunta com have. Aqui eles funcionam como o quê, gente? Auxiliares. Ok? São 4 verbos, né, gente? To be, have, do e modais. Agora estamos vendo aí o have, né? Has your brother left? Seu irmão partiu? No, ou no, he hasn't. Ou yes, he has. Então, quando você faz a pergunta com o has, olha aqui o que acontece, ó. A resposta é com o has. Have you driven before? Você já dirigiu antes? No, yes, I have. Ou simplesmente yes. E se for negativa? No, I haven't. Ok? A negativa de haven't. De have, haven't. Ok? Também são auxiliares que são yes, no questions, porque a resposta tem que ser yes ou no. Ok, pessoal? Próxima. Usamos o verbo to do, agora é o terceiro, né, gente? O to do para fazer yes, no questions, a fim de obter fatos sobre pessoas, lugares, fatos sobre pessoas, lugares ou coisas. Olha a pergunta com do. Do they smoke? No, ou no they don't. Does it rain here? Chove aqui. Yes, ou yes it does. Vocês percebem que a pergunta é com do, né? A resposta também será com do, ou afirmativa ou negativa. Yes, they do. No, they don't.
Pergunta com does. Resposta com does ou negativa ou afirmativa. Yes, it does ou yes, it doesn't. Did the key work? A chave funcionou? No, no it didn't. Ok? Então, aqui estão as 3 formas dos auxiliares do do. Esse aqui é no presente. Do, eu faço a pergunta quando for I, you, we e they. E o does, eu faço a pergunta quando for he, she ou it. Ok? Do é para I, you, we, they. E o does é para he, she, it. Ah, prof, e o did? O did é quando é passado. Did I, did you, he, she, it. O you, they, para todos é o did, certo, gente? No passado. Ok? No presente são 2 formas, do e das. No passado, só o did. Eles identificam o tempo, gente, pelo auxiliar. Ah, prof, como assim? Eles identificam o tempo pelo auxiliar, prof, eu não entendi. Se eu pergunto para alguém, ó, do you like pizza? O estadunidense sabe que você está perguntando, você gosta, o verbo gostar está no presente. Você gosta de pizza? Ele sabe que aqui é gosta. Por que ele sabe que o like aqui é gosta? Por causa do do. O do é o auxiliar do presente. Então, essa pergunta está no presente. Ah, prof, agora eu entendi. Did you like? Olha para vocês verem, gente. O like está do mesmo jeito, tanto aqui quanto aqui, ó. Né? Pizza. O que foi que mudou? Só o auxiliar. Aqui é o do e aqui é o did. Ah, prof, então na primeira ele está dizendo, você perguntando, você gosta de pizza? E já que o did é auxiliar do passado, é você gostou da pizza? Ah, exatamente. Porque o did é auxiliar do passado e o do e o does do presente. Ok? Did you like pizza? Você gostou da pizza? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Então, pelo do e pelo did, é que você identifica que a pergunta está no presente ou no passado. Olhe. Por quê? Porque o verbo não tem alteração nenhuma, só muda o auxiliar. Então, o estadunidense vai saber se a pergunta é presente ou passado pelo do ou pelo did. Então, é por isso que você tem que utilizar o auxiliar. Você vai dizer, perguntar, you like pizza? You like pizza? Querendo perguntar o quê para o estadunidense? Você gosta de pizza, mas ele não vai saber se é você gosta ou se você gostou. Ah, prof, por que ele não vai saber? Porque está faltando algo importante aqui, que é o auxiliar, para identificar se é presente ou se é passado. Então, o uso dos auxiliares em inglês é de extrema importância. Identifica-se o tempo pelo auxiliar. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Did you like pizza? Você gostou de pizza? Ok? Então, isso é muito importante. Agora, os modais. Utilize modais para fazer yes, no questions sobre o que? Possibilidades ou uncertainties. O que são uncertainties? Incertezas. Então, você vai fazer a pergunta com quem, com may, com must. Pode trazer o álcool para cá, né? Olha o álcool, dá até para beber o álcool aqui. É álcool que não acaba mais, certo, gente? O álcool, porque a situação em Fortaleza está complicada, pessoal, os hospitais tudo lotado. Como eu tomo umas cachaças de vez em quando, né, Diego? O álcool já fica aqui dentro, né? Eu não bebo álcool, eu bebo cachaça, ok? Tanta cachaça boa, beber logo é álcool, Diego? Então, aqui
tá preparado o álcool. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui antes de eu começar os modais, pessoal. Bilíngue lindo aí, muito obrigado, Sheilinha, muito obrigado, Sheilinha. Vai ter novidade para quem comprou. Serve para EA. Claro que serve para EA, meu filho. Isso aqui é a cara da EA, certo? Serve para ESA, serve para EA. Isso aqui serve para todos os militares, principalmente ESA e EA, AFA e EFON, né, pessoal? Tem que saber isso aqui que eu estou explicando. Então, você vai fazer perguntas com modais, ele vai servir como auxiliar no começo da pergunta. Por quê, meu povo? Exatamente porque quer saber sobre possibilidades ou incertezas. Por exemplo, olha a pergunta. Can we stay? Podemos ficar? Qual foi a resposta da pessoa? Yes, yes we can. Yes, we can stay. Ou negativo, né? No, you can't. Quando a resposta é negativa, no, you can't. Ok? Could this be true? Olha, outro modal aqui, gente. Poderia. Esse é pode e esse é poderia. Could this be true? Isto poderia ser verdade? Yes. Yes, it could be true. Mas pode ser negativa, né? It couldn't. Olha a negativa do could, gente. Isso não poderia ser verdade. Should they stop? Eles deveriam parar. No, they shouldn't. Não, eles não deveriam. Então você percebe, gente, que na resposta usa o mesmo auxiliar da pergunta, né? Do, na resposta é do. Did, na resposta é did. Can, a resposta é can. Certo? Have or has, a resposta é com have or has. Então sempre é o mesmo auxiliar da pergunta. May I help you? Posso ajudar você? Yes ou yes you may. A pergunta aqui, então, todos com os verbos modais. Prof, quais são os verbos modais? Can, que o passado é could. May, que o passado é might. Isso aqui é outra aula, viu, gente? Must. Should, que é sinônimo de ought to. Will, que é o do futuro. Would. Esses são os principais modais. Também servem como auxiliares, viu, gente? Ou seja, servem para fazer uma yes, no question. Só os 4. Be, do, have e modais. Só esses servem para fazer pergunta. Be, do, have e modais. Ok, pessoal? Eu digo, um negócio mexe aqui, parece que é um... Parece um pum. Vamos lá, meu povo. Próximo. Second. Agora nós vamos para as question words. Vocês devem se lembrar delas. Né? Aqui, pessoal, são as WH questions. E para fazer uma WH question, você vai usar question words. Ou seja, se eu faço uma pergunta, gente, what is your name? Isso é uma WH question. Isso é uma WH question. Uma WH question utiliza uma WH word. Question words, certo? Ela utiliza. A pergunta inteira, WH question. So what? É uma question word, certo? Então, as question words vocês devem conhecer, né, meu povo? Ou ao menos algumas question words vocês devem conhecer. Olha, aí tem duas. Where, o que é where, pessoal? Onde? Why? Por quê?
Which? Qual? What? Qual? Who? Quem? How? Como? When? Quando? Ok? Essas são as question words, AWH words. E elas são usadas para fazer perguntas, né, gente? WH questions. Ah, prof, o which é qual? É. E o what é qual? É. Todos os dois são qual. Significam qual. Ah, prof, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Muito simples, gente. Quando você utilizar o which, é nesse sentido aqui, ó. Escolha qual. O which é no sentido de escolha qual. Quando eu vou perguntar para você, what is your name? Por exemplo, eu não estou pedindo para você escolher um nome para você. Você já tem um nome, certo? Por isso que eu utilizei o what. Agora, se eu perguntar para você, what color do you prefer? Blue or red? Qual cor você prefere? Aí eu estou pedindo para você escolher qual. Exatamente por isso é que eu não posso usar o what. Nesse caso, se eu estou dando opções de escolha, blue ou red, qual cor você prefere? Aqui tem que ser o which. Eu não posso usar o what, ok? Então, o what é qual? Which é escolha qual. Which car do you like? Escolha qual carro você gosta. Aí você vai dizer, certo? De todos os carros, você vai escolher qual. Então, which, escolha qual, e what, qual. Ok? When é quando, how é como e who é quem. São as WH words. Ok, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Diegão, quando vai ser o curso da ES 2021 na plataforma do Alfa? Eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair agora, viu, gente? Vai sair agora, acho que mês que vem, se eu não me engano. Próximo, meu povo. Veja aí, ó. WH word. What? Quando usar uma WH word? Para information. Para coisas. Quando você quer obter informações. What is this? What is this? O que é isto? Why quer saber reason, quer saber o porquê. Why did they do that? Por que eles fizeram isso? Ou porque eles fizeram aquilo? Quer saber a razão, pessoal. When, relação a tempo. Quando? When is he coming over? Quando ele vai chegar? Where, quer saber sobre lugares, place. Where are you going? Onde você está indo? How, quer saber sobre maneira. How are you? Como está você? Which, você faz uma escolha. Which do you want? Escolha qual você quer. Green or blue? Verde ou azul? Who, quando você quer saber sobre uma pessoa. Who is your English teacher? Casé. How many? O how many você utiliza para contar coisas. How many brothers? Have you got? Você tem quantos irmãos? Quer saber quantos? How much? Quer saber tudo sobre dinheiro. Ou substantivo incontável, certo, gente?
é usado, por exemplo, para perguntar preço. How much is this sandwich? Quer saber o preço. Ok? E também é usado para a quantidade de substantivo incontável. How much juice is there? Quanto de suco há? How much juice is there? Quer saber? Deixa eu dar uma melhorada aqui, gente. How much juice is there? Quanto de suco há? How much juice How much juice, suco, is there? Quanto de suco há? Quer saber a quantidade. Whose, aí é de posse, viu, gente? Whose book is this? O que significa o whose, gente? De quem? Então, eu quero saber, né, de quem é esse livro. Ok? Vamos dar uma exercitada, meu povo, no que acabamos de ver. Olhem aí. A compulsive shopper, um comprador compulsivo, told a researcher, contou a um pesquisador that she, então é uma compradora compulsiva, que ela could never go to a supermarket, que ela não conseguia ir a um supermercado e comprar apenas uma garrafa de leite. Então, uma compradora compulsiva disse a um pesquisador que ela nunca conseguiria ir a um supermercado e comprar apenas uma garrafa de leite. Por quê? Porque é compradora compulsiva, né, gente? Vai lá e pega um monte. Mark the question, marque a pergunta, a qual esta sentença é uma resposta. Então, pessoal, isso aqui que está entre aspas é a resposta de uma dessas perguntas aqui, ó. Uma compradora compulsiva contou a um pesquisador que ela nunca poderia ir a um supermercado e comprar apenas uma garrafa de leite. Qual seria a pergunta? Where a compulsive shopper buys her milk? Onde uma compradora compulsiva compra seu leite? Não, a pergunta não é onde. O que ela está dizendo? A pergunta vai ser sobre o que ela disse. O que ela disse para um pesquisador, né? Não é onde ela faz compras. Essa aqui, gente, é a resposta que a pessoa deu. O que a questão quer? A pergunta que é uma resposta para essa sentença. Ok? Qual é a sentença que precisa fazer a pergunta? Uma compradora compulsiva disse a um pesquisador que ela nunca conseguiria ir a um supermercado e comprar apenas uma garrafa de leite. Então a pergunta tem que ser, né, o que ela disse para o pesquisador. What did a compulsive shopper tell a researcher? O que uma compradora compulsiva disse, contou, ó, passado. Contou a um pesquisador. Ela contou que ela nunca poderia ir a um supermercado e comprar apenas uma garrafa de leite. Who did a compulsive shopper tell her habits to? Para quem uma compradora compulsiva contou seus hábitos? Não, ela... né? Não responde a pergunta. Para quem? E também não tem nada a ver com hábitos, né, gente? Os hábitos está muito estranho, está muito raso o hábitos aí. A B está melhor. O que ela disse a um pesquisador? Que nunca poderia ir ao supermercado e comprar apenas uma garrafa de leite. C. Aliás, D. Why has a compulsive shopper told a researcher about her habits? Por que
Uma compradora compulsiva contou a um pesquisador, deu motivo ali? Não, ela não deu motivo, porque compra só uma garrafa de leite, certo, gente? How, como uma compradora compulsiva contou a um pesquisador a sua rotina? Não. Foi como. Então, pessoal, letter B, letra B. O das está no presente. Ismael. O das está no presente. O que é isso aqui, Diegão? Um dislike? Quem é esse elemento, rapaz? Uma aula dessa aí, rapaz, de maior esforço, a pessoa vem aqui para dar um dislike. De maior esforço para vocês, pessoal, para vocês passarem. Nós desejamos tudo de bom para vocês. E uma pessoa, um elemento vem e dá um dislike, né? Que é isso. É muito. Uma pessoa dessa não passa, viu, Diego? Não passa. Ela não passa, tu sabe por quê? Ela não passa porque o foco dela é os outros. Ela quer apontar o defeito dos outros. Ela acha que aquilo não é bom para ela, ao invés dela se esforçar para aprender aquilo. Ela acha que não aprende por culpa dos outros e não por causa dela, certo? Quem passa é aquele que é interessado, gente que agradece ao professor, que está sempre, né? O professor valeu, está sempre interessado. Uma pessoa dessa não passa, gente. Quem tem a maldade no coração para dar um dislike numa aula dessa, quem está dando para vocês, né? Uma pessoa dessa não passa. Ela não passa de jeito nenhum. Próximo, meu povo. Se não foi a concorrência, né? Eu imagino que seja mais a concorrência aí. Assinale a tradução correta da frase entre aspas. Aquele que é a tradução da frase can. Olha aí, começou com um modal, pessoal. Ó. Pode. Can you tell me how to get there? Of course I can. O of course aqui está substituindo o yes, né, gente? É claro que eu posso. Yes, I can. Okay? Isso aqui é uma yes, no question, né, gente? Porque a resposta, de certa forma, é yes, ok? De certa forma, a resposta é yes. Can you tell me how to get there? Você pode me dizer como chegar lá? Você pode me dizer como se consegue isso lá? Não. Quem pode me contar como se faz isso? Não. Você pode me ensinar o caminho? Talvez. Como se pode ir de lá para cá? Não. Você consegue atravessar? Não. Você pode me ensinar o caminho. Can you tell me how to get there? Ou seja, você pode me dizer como chegar lá? A pessoa quer saber, quer estar pedindo o quê? Que ensine o caminho. Letter C, meu povo. Próximo. Duolingo, sim, vale a pena. Vale, Cauê, vale muito a pena. Olha, e se você, Cauê, quer aprender muito vocabulário, olha a dica para você aí, ó. Tá aí do Humbertão, mas fui eu, viu? Fui eu aí, ó. Good Thatcher? Que Thatcher, rapaz? Thatcher é a primeira-ministra britânica. É teacher, meu sargento Melo. Então, olha aí, Cauê. Aí você aprende muito vocabulário, tem uns textos muito atuais, viu? Certo? Então, ele deve ter digitado o celular e o corretor levou para Thatcher. Break News English tem uns textos muito bons, viu, pessoal? Tem exercício de vocabulário, tem exercício, né, de verdadeiro ou falso, tem de escolher, tem para responder. Olha aí, Cauê, uma dica para você, meu filho. Tá falando de onde, Cauê? Tá falando de onde? Qual cidade do Brasil aí? Me diga, meu bebê. Então, pessoal, A2, letra C. 3. Choose the question for a statement. Plague also cropped up in 1994 in India. Escolha a pergunta para a declaração. Essa palavrinha aparece muito nos enunciados, viu, gente?
declaração afirmativa, né? Quando vem no enunciado, né? É uma afirmativa, ok? Escolha a pergunta para a afirmativa. A praga também crop up aconteceu em 1994 na Índia. Deve ser a parte de algum texto aí, né, gente? Aconteceu aonde? Na Índia. O que ele quer saber? How long? O que é o how long, gente? Por quanto tempo? É um dos compostos com o how. How sozinho é como, pessoal, ó. How sozinho é como. How long? How old? How tall? How far? How much? How many? Esses são compostos com o how. How long? Quer saber o quê? Quanto tempo? How old? Quer saber o quê? Que idade? How tall? Quer saber o quê? A altura. How far? Quer saber o quê? Quanto ou quanta. How many? Quer saber o quê? How many? Quer saber o quê? Quantos ou quanto. A gente ficou empenado isso aqui, ó. Ih, Diegão, virando não tá mais apagando não, ó, Diegão, quando vira. Não sei o que foi isso. Alguma configuração, né? Então, pessoal, estes são os compostos com o how. Tem que saber também, ó. Então, how long é quanto tempo? Quanto tempo a praga aconteceu na Índia? Qual é a afirmativa lá em cima? A praga também aconteceu em 1994. Está dizendo por quanto tempo? Não, está dizendo o ano. Ok? Está dizendo o ano. How did, como a praga. When did, quando a praga aconteceu na Índia. Está aqui a resposta, ó. 1994. Ok? Ele não usou where ontem, porque a pergunta também poderia ter sido, né? Where did the plague crop up? Onde a praga aconteceu? Também pode ser uma pergunta, certo, gente? Por quê? Porque aqui está informando onde aconteceu. Where did the plague crop up? Mas como não tem where, letra C. What did the plague crop up in India? O que? Não. Why? Por quê? Também não tem ali. Por quê? Ali tem onde, Índia, e quando, 1994. Ok? Portanto, letra C. Ok, meu povo? Próxima. O aplicativo BBC? Não, não é BBC não, Cauê. Não tem nada a ver com a BBC não, certo? Ok? Não é o aplicativo da BBC. É desse jeito, é só você copiar e colar que você acessa. Cauê, copia aí, Cauê, copia e cole. Né? E salve o vocabulário. Samuel, esse que eu acabei de colocar ali, ó, lá em cima, Breaking News English, ele tem exercício de vocabulário. Você só aumenta o seu vocabulário, Samuel, lendo em inglês, certo? Pega um texto, né, tipo desse Breaking News, tem textos ótimos, né, atuais, muito a cara de SpaceX, de EA, de AFA, de EFON, de Colégio Naval, de Escola Naval, né, tem muito a cara de ESA. Então, você pega o texto desse Breaking News aí e você vai lendo, né? Você não vai traduzir palavra por palavra, Samuel. Você vai anotando só algumas em cima da palavra. Pega e anota, né? Tipo, aparece, né, uma palavra lá, tipo news, né? Você bota lá, não sabe, notícia. Escreve uma outra. E depois tenta pegar a ideia geral do parágrafo, certo? Não é traduzindo palavra por palavra, não.
É pegar a ideia geral do parágrafo, através de uma palavra, de várias palavras que tem lá. Você não vai traduzir palavra por palavra, não. E você aumenta o seu vocabulário quando você trabalha com esses textos. Tá aí pra cima, ó. Breaking News English. Olha aí, ó. Quem foi que botou aí Alfa Concon? Foi o Diegão. Rapaz, esse Diegão é um arrombado. Então, pessoal, breakingnewsenglish.com. Pode botar aí, viu, Cauã? Que você encontra, ok? Você entendeu, Samuel? E, meu filho, trabalhar. Não fique botando pedra no seu caminho, não, meu filho. Ah, prof, eu tenho muita dificuldade. Não vai adiantar chorar, não. Você vai ter que encarar a prova. Ah, prof, por que botaram inglês na ESA? Botaram inglês na ESA para, né, eliminar, certo? Para eliminar. Bota para eliminar mesmo. Só ficam os melhores. E vocês são os melhores. Por isso que vocês querem fazer. Né? Por isso que vocês vão passar. Tenha fé. Enfrente o desafio. Não bote pedra no caminho de vocês, certo? Esteja lá. Imagine você lá, ó, na porta, né, da SpaceX, da ESA, dos especialistas, né? Eu consegui realizar meu sonho. É o seu sonho. Você vai batalhar por ele. Não vai ficar, né? Não vá ficar aí choramingando, não, né? Que é difícil é fazer um peba olhar para trás, né? Não, Diego, peba aqui é tatu, viu, gente? Difícil é fazer um tatu olhar para trás, pessoal. Ó o vovô do Arruda aí. Então, pessoal, é só desse jeito mesmo, gente. É só desse jeito mesmo. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que valeu a pena o esforço. O esforço valeu a pena. Ok, meu povo? Nada de ficar lamentando. O negócio é encarar. Assinale a pergunta correta para a resposta apresentada a seguir. Olha a resposta aí, ó. For 2 weeks. Por 2 semanas. Por quanto tempo você tem estudado? For 2 weeks. Por 2 semanas. Certo? Então, se tem estudado por 2 semanas, a pergunta vai ser como, hein? Por quanto tempo você tem estudado? Né? Por quanto tempo, meu povo, qual é por quanto tempo? How long? Olha que moleza, se cai uma questão dessa. For 2 weeks, ok? E se a pergunta, prof, mas tem 2 how long, ó. How long? Né? How long have you had it? How long did you had it? Né? Aqui tem um erro gramatical crasso, certo, gente? Se você usa o did, o sujeito, o verbo é na forma normal. Eu digo na afirmativa, you liked, olha aí o passado, you liked pizza, você gostou da pizza. Afirmativa. Verbo no passado, regular. Ah, prof, como é que eu sei que está no passado? O ED caracteriza o passado. Você gostou da pizza, certo? E como é que eu vou fazer a pergunta no passado? Sempre com o did. Did you like? O verbo na forma normal, meu povo. Verbo na forma normal. Se você usa o did, a ideia de passado já está aqui. Então o verbo fica na forma normal, certo? Ou seja, eles identificam o tempo pelo auxiliar, como eu disse a vocês. Identificam o tempo pelo auxiliar. Eu digo, por exemplo, she likes pizza. Ela gosta de pizza, ó. Present, simple present. O que caracteriza o simple present? O S aqui no verbo. A pergunta no presente será com does. E o verbo na forma normal. Does she like pizza? Ela gosta de pizza. Prof, como é que eu sei que aqui ela gosta e aqui é gostou? Por causa do auxiliar, certo? Did identifica o passado. Does identifica o presente. Mas o verbo principal, ó, like, fica igual nos dois. Então aqui o verbo está errado. Porque se eu usei o did, o verbo tem que estar na forma normal. Qual é a forma normal de had? É essa forma aqui, ó, o verbo ter. How long did you have it? Ok? Por quanto tempo você teve?
E aqui está falando de uma ação que começou e terminou no passado. Você teve algo durante um período de tempo no passado, que começou e terminou no passado. Aqui não, aqui está falando o tempo começou no passado e perdura até o presente, que é o present perfect, que tem no curso a diferença entre os dois tempos verbais aí, gente, present perfect, simple past, que cai na SPSEX, que cai na AFA, que cai na EFON, que cai no Colégio Naval, certo, pessoal? A diferença entre os dois tempos verbais. Então, letra A, how long have you had? Aqui perfeito, gente, porque aqui não é o passado, aqui é o particípio do verbo. Por quanto tempo você tem tido isso? Você tem tido isso. Então, aí não é o passado, é o particípio do verbo ter. Portanto, letra A, meu povo. Pode se escrever assim, que é entendendo tudo. Rio, Erete. O que é isso? Quem é esse Zezal aí? É o Zezal? Não, deve ser Zezão. Chinlantes, minha Nossa Senhora. Vou convidar o senhor para um churrasco. Olha, o vovô do Arruda, quando gabaritar em inglês. O que é, vovô do Arruda, que você vai fazer, hein? O que é que você vai fazer, meu filho? É ESA, é SPSEX, é FON, é AFA, me diga aí, vovô do Arruda, o que é que você vai fazer? E você está falando de onde, meu filho? Qual é a sua cidade? 5. Assinale a alternativa correta. Is o verbo to be aqui, gente. E aqui tem um WH question, ok? Is your hat, o seu chapéu? Quer saber o quê? Quando é seu chapéu? Não. Quem é seu chapéu? De quem é seu chapéu? Nós já dizendo que é da pessoa. Onde está o seu chapéu? Where is your hat? Ok? Where is your hat? Onde está seu chapéu? Ok? Quando você faz uma pergunta com um WH question, gente. Where do you live? Onde você mora? Eu não posso responder com sim ou não, gente. Não dá para responder com sim ou não. Where do you live? Em Fortaleza. Eu usei yes? Não faz sentido. Se você usa uma WH question, não dá para responder com yes ou no. Agora, do you live em Fortaleza? Começou com auxiliar, yes ou no, certo? Yes ou no. O de cima, com o WH question, não dá para responder com yes ou no. Where do you live? Onde você mora? Sim. Where do you live? Onde você mora? Não, não dá para responder. Quando você usa um WH question, você não responde com yes ou no, você dá uma resposta completa. Você usa yes ou no quando a pergunta começa com um dos auxiliares que nós vimos. Do, be, have e modal. Ah, professor, e se forem outros modais? Não, só esses 4. Do, does e did, verbo to be no presente e no passado. Have, has e had. Ou os modais que eu fiz a lista para vocês. Can, could. Espero que vocês tenham anotado. Se não anotou, volta lá. E bate-retrato do quadro bate-retrato no cearês é tirar foto, viu, gente? Tirar um print, né? Alguma pergunta? Ó, o vovô do Arruda tá em Manaus. Vovô do Arruda. Pausa para eu ir no banheiro, teacher. O que é isso, Davi? Meu filho, leva o celular pro banheiro, meu filho. Leva o celular pro banheiro, meu filho. Vai lá no banheiro. E você vai no banheiro como leva o celular, meu filho. Manaus, meu filho. Muito braba essa aula. Manda um salve para Cosmos, Rio de Janeiro. Um abraço aí para Cosmos, no Rio de Janeiro. Ok? Cosmos, no Rio de Janeiro. O rapaz assistindo diretamente de lá. Corre lá, Davi, corre lá que dá tempo. Se puder levar o celular, leve, meu filho. Vamos lá, meu povo. Próximo, olha aí o gabarito. O gabarito, vocês tem o material, né? Tem o material para eles aí. E tem o gabarito aí no material. Vamos dar uma olhada em assunto importante aqui. O segundo assunto da tarde de hoje. Isso aí, meu povo. Ó.
Indefinite pronouns and derivatives. Cai em que? Cai na AFA, cai na EFUN, cai na EA, Colégio Naval, Escola Naval. Todos os militares vocês vão encontrar. Na ESA, não está no edital, mas pode aparecer no texto, ok? Então tem que saber os pronomes indefinidos. Nós podemos usar some and no, esses estão de vermelhinho, são os pronomes indefinidos, viu, meu povo? Antes de plural ou substantivos incontáveis, uncountable nouns. Antes de plural ou substantivos incontáveis. They all mean something, eles todos significam algo similar ao I am, antes de um substantivo no singular. Então, se eu digo a boy, prof, como é que vai ser o plural de a boy? Aí você usa um pronome indefinido, ó, some boys. Certo? Um garoto, alguns garotos. Então aí nós temos o singular e nós temos o plural. Certo? Então ele é o mesmo que o plural de a ou an, certo, gente? Antes de um substantivo no singular. Só que o a e o an, an apple, a boy, né? Eu não posso usar a boys, que é errado. Certo? Um garotos? Não, aí você usa o some. Alguns garotos, certo? Can I have a banana? One banana. Anyone is okay. Posso comer uma banana? O Diego que eu gosto de potássio aqui, né? Traz potássio, as bananas. Uma banana, mas qualquer uma, tudo bem. Quando você pede a banana, você está pedindo qualquer banana. Me dê uma banana. Tem um cachorro ali, me dê uma banana. Can I have some bananas? Mais de uma banana. Mais um pequeno grupo. Tá ok, duas. Se você usa o some, é plural, certo? Pode ser 2 bananas, 3 bananas, né? Mas é mais do que uma. Aqui é só uma. Aqui é mais de uma, ok? A diferença entre some e nenhum artigo. Ou seja, tem os artigos, né? I e am, que são os indefinidos. Mas às vezes você não precisa usar artigo. Frequentemente, não há uma grande diferença em significado entre nenhum artigo e some. Entretanto, however, nós usamos some quando queremos falar sobre um número limitado ou quantidade, mas não sabemos ou não queremos dizer a exata quantidade. Então, gente, você usa o some quando você não sabe a quantidade ou não quer dizer a quantidade. Se eu pedir para você, give me 4 bananas. Eu estou dizendo a quantidade? Estou. Exatamente quanto? 4. Mas eu não quero dizer a quantidade. Então use o some. Give me some bananas. Me dê algumas ali. A pessoa vai lá e te dá 2, 3, 4, mas é sempre mais de uma. Certo? Então você usa o some quando você não quer dizer a quantidade. Ou give me bananas, né? Praticamente a diferença é nenhuma. Só que você usa o some é uma quantidade. Give me bananas. Olha aí, eu não usei nada aqui, ó. Certo? Então é praticamente a mesma coisa. Me dê bananas, certo? Some significa um certo número de, não é um número exato, certo? Uma certa quantidade de. Nós não usamos some se estamos falando sobre algo de maneira geral ou pensando sobre uma certa categoria, ok? Se no seu pensamento você está pensando em café, ok? Você não precisa usar o some. Aqui eu estou pensando no quê? Eu estou pensando no café. Give me coffee, me dê café. Me dê café. Agora, se eu estou pensando na quantidade que ela vai me dar, a Sheilinha, give me some coffee. Aí eu não pensei no produto. Eu não pensei na categoria no produto. Eu pensei no quê? No quê, Diegão? Na quantidade. Give me some coffee, ok? Usei o some, pensei na quantidade.
ok? Quando nós usamos some, nós não dizemos a exata quantidade, mas nós poderíamos provavelmente descobrir se nós necessitarmos. Por exemplo, can you buy some milk? Você pode comprar um pouco de leite? Nós não sabemos quão exatamente. Eu estou falando sobre uma certa quantidade de leite. I don't want all the milk in the world. Eu não quero todo o leite do mundo, não. Então, quando você usa some, eu estou pensando numa quantidade. Eu não sei exatamente, mas é uma certa quantidade. Se eu uso some, não é porque eu quero todo o leite do mundo, não. Ok? On the other hand, por outro lado, nós usamos nenhum artigo quando nós não estamos pensando sobre a quantidade. Ele é usado para falar no substantivo como uma categoria. Que eu disse o exemplo para vocês, gente. Give me coffee. Eu não usei nada, né? Então eu pensei no café e não na quantidade. Ao invés de uma certa quantidade. We need milk. Precisamos de leite para fazer panquecas. Eu estou pensando no produto, na categoria. Eu não estou pensando numa certa quantidade de leite. Estou pensando no produto. Então, eu não usei nada, ok? Eu não usei nada. Mais exemplos. We need to buy coffee. Precisamos comprar café. Estou pensando no café e não na quantidade. Would you like some coffee? Agora eu pensei na quantidade. Você quer um pouco de café? I ate some bread. Eu comi um pouco de pão, uma certa quantidade de pão. I ate bread. Eu comi pão. O que você comeu? Comeu panqueca, comeu ovo, comeu siriguela, comeu tapioca, comeu cuscuz. Não, eu comi pão. Eu estou pensando especificamente no produto, certo? Siriguela é uma fruta nossa aqui do Ceará, gente, maravilhosa. Quando vocês vierem para cá, vão atrás de siriguela, que é uma beleza. Lembre-se que frequentemente isso não faz uma grande diferença. É só porque quando você diz só o produto sem o some, você está falando da quantidade. Do you want some tea? Estou pensando na quantidade, certo? Mas eu estou oferecendo, de qualquer maneira, eu estou oferecendo chá para alguém, certo? Veja aí, some, eu utilizo em afirmativas. There are some boys in class. Há alguns garotos na sala. Eu estou falando de uma quantidade de alunos na sala. When, quando eu faço uma pergunta, meu povo, há alguns garotos na sala. Então, na afirmativa eu uso some. Quando eu passo para a interrogativa, o some vira N, ó. Tá vendo aqui, ó? Are there? É uma pergunta. Então, eu já não uso some, eu uso N. Negativa. There aren't. Ó, a negativa aqui, meu povo, eu uso N. Não há nenhum garoto na sala. E o no, cuidado para não confundir com o no, não. Ok? Esse no, não sempre vem antes de uma vírgula. Is he happy? Ele está feliz? Ó. Ele está feliz? Não, ele não está. Aqui é não, certo? Tem uma vírgula depois, é o não. Esse no é diferente, ele vem no meio da frase e ele significa nenhum, certo? Ok? There are no boys in class. Não há nenhum garoto na classe. Então, esse aqui significa o quê? Não há nenhum garoto na classe. E esse não há nenhum garoto na classe. O significado é o mesmo. Qual é a diferença? É que quando a gente utiliza o not, ó, a gente utiliza o N. Se o verbo está na afirmativa, nós usamos o no para dizer nenhum. Ok? Ah, prof, mas essa frase aqui embaixo, se tirar o some, tirar o no, é a mesma. There are boys in class, there are boys in class. Isso. Só que quando você usa o some, você está dizendo que há alguns. Se você usar o no, você diz que não há nenhum. Ok? Então, some na afirmativa, N na interrogativa e na negativa, e o no também na negativa. Só que a diferença aqui é com a negativa com o not, ó. E o no é em uma negativa que não tem o not, ou seja, o no transforma a frase em negativa. É muito gostoso. E tem Carol, a Ana Carolina está dizendo que tem siriguela. Hein?
Em Goiás, tá aí que eu não sabia disso. Achei que Goiás era só... achei que Goiás, o que não tem aqui era o piquiá, kiwi, não, kiwi é que tem. Mas o que gosto muito de Goiás é o piquiá, ou piqui, que tem muito também lá em Juazeiro, né? Yellow banana, que é isso, meu filho, my name is Robert. O cara falando inglês, quem é esse bilíngue aqui falando inglês, hein, meu filho? Quem é? Vamos lá, meu povo. Próxima. Exceções de some and no, gente, ok? Quando você... Normalmente em uma pergunta, gente, ó. Normalmente em uma pergunta, eu digo, por exemplo, are there any boys in class? Há alguns garotos na sala? É uma interrogativa, por isso que eu usei o N, ok? É uma pergunta comum, gente. Eu não estou oferecendo nada. Eu só estou curioso para saber quantos, se há garotos na sala. Por exemplo, aqui, o some é uma exceção. Eu posso usar o some em uma pergunta como eu utilizei aqui. Mas essa pergunta tem que ser um oferecimento. Como é o oferecimento em inglês? É feito com would you like, você gostaria, e do you want, você quer. Nesses casos, são interrogativas, mas você utiliza some, ok? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café. Do you want some coffee? Você quer um pouco de café? Então, são interrogativas, são perguntas que utilizam some. Quando você quer oferecer ou quando você quer pedir algo. Ó, can you give me some money? Could you give me some money? Também são perguntas, mas você utiliza o some. Normalmente em uma pergunta é o N, como nós vimos no slide anterior. Mas nesses casos de oferecer e pedir, são interrogativas que você usa some. Ok? Próximo, N. O N normalmente é em uma negativa ou interrogativa, mas às vezes você usa o N em uma afirmativa. Nesse caso, o N vai significar qualquer, gente, ó. Ok? Alguém chega aí e diz, can I take a desk? Posso levar uma carteira? Você responde, you can take any desk. Olha, o can está na afirmativa, pessoal. Ó. Então, eu usei o N em uma afirmativa e ele, nesse caso, significa qualquer. You can take any bus. Você pode pegar qualquer ônibus. Pass me any glass. Me passe qualquer copo. Come over any Sunday. Venha qualquer domingo. Então, em afirmativa, o N significa qualquer. Ok? N também pode ser usado em orações afirmativas que têm um sentimento negativo. Ok? Como assim? Se aparecer a palavra never, hardly ou without. O que é never, gente? É nunca. O que é hardly? Quase não. E o que é without? É sem. She never eats any fruit. Ela nunca come qualquer fruta. Ou seja, o verbo está na afirmativa, mas o sentido da frase é negativo por causa do never. Então eu utilizo o N. We hardly watch any television. O verbo está na afirmativa. Ó. Nós quase não assistimos televisão. O sentido é negativo, apesar do verbo watch estar na afirmativa. Julia left the house without any money. Júlia saiu de casa sem nenhum dinheiro. Então, o without dá um sentido negativo à frase. Então, essas três palavrinhas dão um sentido negativo a qualquer oração. Então, você não usa some, usa N, é uma exceção. Olha aí mais exemplos, gente. He needs some stamps. Ele precisa de alguns selos. Afirmativa, some. I must go home. I have some homework to do. Eu devo ir para casa. Eu tenho algumas tarefas para fazer. Ó, afirmativa, some. There were no stamps for the letters. Há nenhum selo para as cartas.
Stamp, selos. Usei o no, a negativa sem o not. I have no homework to do. Eu não tenho nenhuma tarefa para fazer, então vamos sair. Does he need any stamps? Interrogativa. Fiz a pergunta com N. Ele precisa de alguns selos? Do you have any homework to do? Você tem alguma tarefa para fazer? He doesn't need any stamps. Negativa com not, ó. Ele não precisa de nenhum selo. I can stay. I don't. Negativa com not, any. Eu não tenho nenhuma tarefa para fazer. Então, o some é afirmativa. N, interrogativa e negativa, e o no na negativa com not. E aquelas exceções que nós vimos, né, pessoal? Aí estão os derivados de some e N, no. Como assim, prof? O some, o N e o no se juntam a body, para formar uma palavra só, a thing e a where, para formar os derivados. Quando eu me refiro a pessoa, pode ser somebody e pode ser someone. É a mesma coisa, viu, gente? Somebody e someone. Anybody, anyone, é a mesma coisa. Nobody, no one. O único que é separado é o no one, viu, gente? Quando eu me refiro a coisas, something, alguma coisa. Anything, nothing, nada. E quando eu me refiro a lugar, somewhere, anywhere, nowhere. Algum lugar, nenhum lugar, ou qualquer lugar, nenhum lugar. Então, esses são derivados de some e N, no. Que são os derivados que se juntam a body, a thing e a where, para se referir a pessoas, coisas ou lugar. Ok? As regras são a mesma, gente, certo? De afirmativa, interrogativa e negativa. Afirmativa some, às vezes o N, no sentido de qualquer. Interrogativa, N. Negativa pode ser N e pode ser no, se a negativa com not. Então vai seguir essas mesmas regras. Exemplos com body. There is somebody in class. Há alguém na sala. Há alguém na sala. Lembre-se que somebody é o mesmo que o quê? Someone. Já fiz a pergunta, ó, já não vai ser somebody. Is there anybody in class? Negativa com not, there isn't anybody in class. E negativa sem not, there is, não há ninguém na sala. Esses são exemplos com body. Exemplos com thing, me referindo a coisas. There is something in the box. Há algo na caixa, alguma coisa. Na segunda eu estou perguntando, is there anything in the box? Há alguma coisa na caixa? Na terceira estou negando, there isn't anything in the box. Não há nada na caixa. E a última negativa sem not, there is nothing. Não há nada na caixa. Lembre-se que essa oração e essa significam a mesma coisa. Qual é a diferença, prof? É que quando eu uso not, eu tenho que usar o N. Quando eu não uso not, eu uso o no, o derivado de no. Exemplos com where. She lives somewhere in the USA. Ela mora em algum lugar nos Estados Unidos. Somewhere. Não vai dizer que é irmão do Daniel, não, viu, gente? Somewhere. Somewhere é algum lugar. Ela mora em algum lugar nos Estados Unidos. Agora eu vou fazer a pergunta. Does she live anywhere in the USA? Ela mora em algum lugar nos Estados Unidos? Neguei. She doesn't live. Ela não mora em nenhum lugar dos Estados Unidos. E a afirmativa sem e a negativa sem o not, she lives nowhere. Ela mora em canto nenhum. No cearês é canto nenhum, né, Diegão? Dos Estados Unidos. É a mesma coisa. She doesn't live anywhere. She lives nowhere. Ah, prof, qual é a diferença? É quando você faz uma negativa, você usa o N. Aqui está na afirmativa, você usa o no. Mas as duas significam a mesma coisa. Ok? Ok, meu povo? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí? Isso aqui, esse assunto serve até para PRF, para PC, sabia? É um assunto que cai muito.
Alguma dúvida aí, meu povo? Qual foi a mensagem da Ana Carolina retratada aí, hein? No Rio Grande do Norte também tem o Berlin 444. Berlin 444. Nós também usamos anybody, anything, anywhere com sentenças que têm um sentimento negativo. This is hardly anybody here. Tem quase ninguém aqui. She ate hardly anything. Ela não comeu quase nada. She spent the weekend at home without. Ela passou o fim de semana em casa sem ir para canto nenhum, anywhere, para lugar nenhum, anywhere. Por causa do without, hardly. E o never também, né? There is never anybody. Nunca tem ninguém aqui. Também tem um sentido negativo, apesar do verbo estar na afirmativa. Nós podemos usar somebody, something ou somewhere em perguntas quando faz oferecimentos, né? Ou pedidos, ou quando nós achamos que a resposta é sim. Are you looking for something? Você está procurando por algo? Eu acho que você está procurando por algo. Por isso que eu usei o something e não o anything. Would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? Estou oferecendo. Nós frequentemente usamos anybody, anything, anywhere após o if. If anybody, se qualquer um. If anything, if there is anywhere, certo? Então não usamos, apesar de ser afirmativa, não usamos somebody, something ou somewhere por causa do if, anybody, anything, anywhere, ok? Nós também usamos anybody, anything, anywhere com o significado não importa quem ou que onde. Anybody can do this. Qualquer um pode fazer isso. I like to go anywhere. Eu gostaria de ir para qualquer canto, qualquer lugar. She was so hungry that she ate anything. Ela estava com tanta fome que ela comeu qualquer coisa. Então o any é no sentido de qualquer. Agora os derivados com every, gente, tem everybody, everything e everywhere. Everybody, all the people. Everything, all the things, todas as coisas. Everywhere, todos os lugares. Esse pode ser usado em sentenças afirmativas, negativas e perguntas, tanto faz, certo? Esses aí pode ser usado em afirmativa, interrogativa e negativa. I think that she has been everywhere in Europe. Eu acho que ela esteve em todo canto da Europa, todo lugar da Europa. He doesn't know everything. Ele não sabe tudo. Do you know everybody here? Você conhece todos aqui. Então, são os derivados com every. Exercícios, meu povo! Assinale a alternativa e preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. Why didn't you buy that sweater? It was such a good offer. Porque eu não tinha nenhum dinheiro. Negativa com not. I didn't have any money. Eu não tinha nenhum dinheiro. Ok? Comigo. Certo? Então, negativa com not. Any. A letra C. Assinale a alternativa correta. Those organisms pose danger to human life. E esses organismos causam nenhum perigo. Não. Nenhum perigo à vida humana. Eu quero dizer que eles não causam nenhum perigo. Ah, prof, por que não pode ser o N? Porque teria que ser negativo, certo? Those organisms don't pose. Aí sim seria o N. Negativa com not é o N. Prof, o que é o none? É nenhum. E o que é o no? Nenhum. Qual é a diferença? A diferença é que quando você usa o none, você usa sem substantivo. Alguém pergunta para você, tem alguns garotos na classe? Você responde, there are, não há nenhum garoto na classe. Ou não há nenhum. Nenhum é sem substantivo. Ok? 3. Would like to hear music tonight. Alguém. Estou oferecendo, então é o somebody. Would somebody
like to hear music tonight? Would somebody? Would anyone? Somebody tá melhor. Porque tá oferecendo, né, gente? É um oferecimento. Alguém gostaria de ouvir música, tá oferecendo préstimos. Would anyone? Estranho. Escolha uma outra forma de dizer there isn't anything really like that. Ó, negativa com not. Qual é a outra forma de dizer? É uma negativa sem o not. E você vai trocar o N pelo no, gente. Olha que moleza. There is nothing really like that. Letra A, pessoal. 5. Complete would like. Would like some apples, algumas maçãs. Questão da EA, isso aí, viu, gente? No, thank you. O primeiro é some, já elimina qual, gente? Essa e essa. Lapada na B, na C e na E. Ou é a A ou é a D. I don't, negativa com not, N. Se tem o not, tem que ter o N. Então as duas são iguais, né? O que vai diferenciar a terceira. And you? Perguntou para outra pessoa. A pessoa respondeu sim, então ela vai querer um pouco, né? I like some apples. Letra D, meu povo. Da 5, ok? Relativos, meu povo, pronomes relativos. Vamos lá. O pronome relativo relaciona duas sentenças. Se você tem alguma pergunta aqui, meu povo, algo para escrever como ele no material. Salve vovó, que vovó. Ah, o Pequi é mesmo, cara, o Pequi. Era siriguela quando estava no sertão do Ceará. O Davi morou no Ceará. Pequi é uma delícia. Salve vovó, que vovó. Eu queria ter algo para escrever como ele no material. Mas tem um material à disposição aí, Cauê. Tu não pegou material, não? Hein? Tem um material à disposição de vocês aí. Ó. O pronome relativo relaciona duas sentenças, transforma duas em uma só. I saw a boy, the boy works downtown. Eu vi um garoto, o garoto trabalha no centro. Vou juntar as duas. I saw a boy who works downtown. Eu vi um garoto que trabalha no centro. E o pronome relativo aqui é who. Okay? Ah, prof, who, né? Quem? É quando ele é pronome, quando ele é usado para fazer pergunta. Who is that boy? Quando ele faz a pergunta, ele vem no começo da frase. Aquele é quem? Aqui está no começo da frase? Não. Então é relativo. É que. Eu vi um garoto que trabalha no centro. Então, boy, tirei um dos dois, né? I saw a boy who works downtown. Estou falando de uma pessoa e está seguido de verbo. Ok? O verbo trabalhar. The boy who I saw works downtown. O garoto que eu vi trabalha no centro. É a mesma forma de dizer as duas. Você pode juntar as duas de duas maneiras. Eu vi um garoto que trabalha no centro. Ou o garoto que eu vi trabalha no centro. Qual é a diferença, prof? É que aqui é seguido de verbo e aqui é seguido de sujeito. Mas em todos os dois eu estou falando de pessoa. O garoto. Ok, pessoal? Aqui eu posso usar o who e posso usar o that, tanto faz. O that substitui o who e o who substitui o that. I saw a boy who ou that works downtown. Aqui, por ser seguido de sujeito, eu posso usar o who, eu posso usar o that, eu posso usar o whom e eu posso omitir, não usar nada. Ah, prof, como é que ficaria isso? The boy I saw works downtown. Ah, prof, quer dizer que eu vou traduzir o garoto eu vi? Não, você vai traduzir adequadamente. Não tem nada aqui, mas na hora de traduzir, você vai traduzir o garoto que eu vi. É porque em inglês, sendo o sujeito estando aqui, você não precisa usar pronome relativo. Eles fazem muito em música. Aqui, quando é verbo, eu tenho que usar o who ou that. Quando é sujeito, eu posso usar o that, eu posso usar o who, posso usar o whom e não usar nada se eu quiser. Certo? Quando não é pessoa,
I saw a dog. Eu vi um cachorro. The dog works in a circus. O cachorro trabalha em um circo. I saw a dog which works in a circus. Eu vi um cachorro que trabalha em um circo. The dog which I saw. O cachorro que eu vi trabalha em um circo. Percebam que aqui eu estou falando de não pessoa, o cachorro. E não é mais who, é o which. Eu posso usar o which e posso usar o that. Posso omitir? Não. Quando é seguido de verbo, tem que usar o relativo. Aqui é seguido de sujeito, o cachorro que eu vi. Aqui eu posso usar o which, eu posso dar o that, e se eu quiser, eu posso omitir. The dog I saw works in a circus. Perguntinha besta para vocês. Quero ver quem é que vai responder. Pronome relativo seguido de verbo. Tenho que usar o relativo ou that ou which se eu estiver falando de não pessoa. Who ou that se eu estiver falando de pessoa. Ok? Mas não pode omitir quando é seguido de verbo. Seguido de sujeito. Posso omitir. Seguido de sujeito. Posso omitir. Ok? Perguntinha besta para vocês. Quando é que eu posso omitir o pronome relativo? Tirar, não usar nada. Na primeira não poderia ser a B no porquê. Na B não poderia ser B no porquê. Cadê a pergunta dele? Ele deve estar falando na B daqui, né? Não. Why didn't you buy that sweater? Por que você não comprou esse suéter? Ele era uma oferta boa. Eu não comprei porque eu não tinha nenhum dinheiro. Ele perguntou o quê? Se não podia ser qual? Porque a B. A B, essa aqui? A primeira não poderia ser a B. Não. Poderia ser a B, ó. Poderia ser a B se fosse afirmativa. I have no money. Quando é que você usa o no? Quando é afirmativo. Na negativa é sempre o N. Entendeu, meu bebê? Quem foi que perguntou foi o Cauã? É o Cauê. Ao Samuel. Entendido, Samuel? Espero que sim. Voltemos lá, meu povo. Alguém respondeu minha pergunta, Diegão, por que quando é que pode omitir? Ainda não. Eles ainda estão... É isso, meu povo. Tem um delay. Ah, tem o deleite, né? O delay que passa na frente. Tá passando aí. Cobra agora. Por que, pessoal? Hein, meu povo? Tá tão fácil. Por que não pode, pessoal? Ninguém vai responder. Samuel entendeu. Hein, meu povo? Vamos. Vamos. Por quê? Se alguém responder, me avisa. Por que que... Quando é que omite o pronome relativo, gente? Quando tem sujeito depois. Quando é verbo, não pode, tem que aparecer. Quando é verbo depois, tem que ter. Quando é sujeito depois, pode omitir, meu povo. Respondeu o quê? Pode omitir quando tiver pessoa diferente. Não, Samuel, o motivo não é esse. Você nunca olha o que é antes, você olha depois. Se depois tem verbo, tem que aparecer o relativo. Não pode omitir. Se depois tem um sujeito, aí sim você pode omitir. Tudo bem? Entendido? Exceções. Sempre que o pronome relativo vier em um aposto, o que é um aposto, prof? Aqui, ó. É uma informação a mais. Nós não podemos usar o that, que é uma opção dele, né? The boy, olha o aposto aqui, ó. Trabalha no centro. Que garoto é esse? O garoto que é meu vizinho, olha o aposto. Não pode usar o that. O garoto que sofreu um acidente, né? Então aí, seguido de verbo, você não pode usar o that. Só usa o who, né? Se for seguido de verbo. E se for seguido de sujeito, usa o whom. Mas você não pode omitir e não pode usar o that quando for aposto. Para antecedentes que não são pessoas, o carro é muito rápido, certo? Aposto de novo, ó. O carro que venceu a corrida é muito rápido.
O carro que sofreu o acidente é muito rápido. O carro que ela comprou é muito rápido. Então aqui não pode usar o that e nem pode omitir, certo, gente? Quando for sobreposto, isso aqui cai na EFON, digam. Quem faz EFON tem que estudar isso aí. Preposição também é uma exceção. Sempre que o relativo vier após uma preposição, nós usamos whom para antecedentes pessoas e o it para antecedentes não pessoas, não tem outra opção. A casa na qual, olha, tem a preposição, não é pessoa, eu só posso usar o it, certo? Ah, prof, por que só pode usar o it? Porque tem uma preposição, meu povo, certo? Se não tivesse a preposição, tinha outras opções, that, né, omitir, tudo depende. Mas no caso aí, por causa da preposição, é só o it quando não é pessoa. E se for pessoa, preposição, só posso usar o whom, ok? Esta é a garota a qual eu dei o presente. Aí não tem outra opção por causa da preposição, ok, gente? Usem orações relativas. Nós usamos os para apresentar uma ideia que indica posse. Para pessoas, animais ou coisas, tanto faz. É só ele mesmo. John works with that other chap. O John trabalha com aquele outro chapa, aquele outro cara, cujo nome, o nome do cara, estou estabelecendo uma posse entre esses três elementos. Eu não consigo lembrar. Shirley was a 17-year-old daughter. Tem uma filha de 17 anos, cuja ambição, a ambição da filha. Ambição da filha. Estou estabelecendo uma posse entre esses três. Este é o livro cujo título, o título do livro. Estou estabelecendo uma posse. Então fica um substantivo e no meio o whose para estabelecer uma posse entre esses dois substantivos. O anywhere, nós podemos usar o when com tempo e o where com lugares para deixar claro que tempo ou lugar nós estamos falando. England won the World Cup 1966. It was the year when we got married. A Inglaterra venceu a Copa de 1966. Foi o ano quando nos casamos. Eita, faz tempo, hein? When tá falando quando. I remember my 20th birthday. Eu me lembro do meu 12º aniversário. It was the day when the tsunami happened. Foi o dia quando o tsunami aconteceu. Do you remember the place where we caught the train? Você se lembra o lugar onde pegamos o trem? Então, where para lugar. Stratford upon Avon is the town. É a cidade onde Shakespeare nasceu. Então, when é para falar de tempo e o where para falar de lugar. Exercícios, meu povo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, Diegão. Pode omitir quando tiver pessoas diferentes. Não, o Samuel já tinha respondido. Não, Samuel. Pode omitir quando em seguida tiver um sujeito, ok? Quando é verbo, não pode omitir. Exercício 1. That's the one I always use. E aquele é a bike. O one aqui se referindo a algum substantivo, né? O tênis. Se bem que tênis é plural. O carro que eu sempre uso. É pessoa? Não. The one eu uso alguma coisa, né, gente? Que não é pessoa. Se não é pessoa, vai ser o it. O it utilizado para não pessoa. Ok? Letra D. Próximo. The doctor to. Olha aqui a preposição. Que são questões militares, viu, gente? To whom? A quem? O médico a quem Mr. Jones foi. Told her. Disse a ela para comer menos. Então, a senhora Jones está comendo demais. Então, por causa da preposição, estou falando de pessoa, whom.
Men don't often have the lump in the throat, the feeling that many women experience. O pronome that poderia ser substituído por qual? Cadê o that, ó? Que muitas pessoas. Lump in the throat. O sentimento é pessoa, feeling é sentimento. É pessoa? Não, não é pessoa. Então vai ser o which. Pode substituir o that, ok? Lump in the throat, feeling which many women experience. Então aí no caso é which. In the sentences, this same syndrome is reflected in the models who are shown in current advertising. Esta mesma síndrome é refletida nos modelos que falam de modelos, pessoas, são mostrados na atual propaganda. O pronome relativo who poderia ser substituído por that, né? O item no qual o relativo who não poderia ser substituído por that é qual? Então, o who não poderia ser substituído por that. Jornalistas que é pessoa? É. A garota reconheceu o homem que é pessoa? Sim. A vendedora disse ao gerente que tinha roubado o vestido. Ok? Ela disse algo ao gerente. Certo? Ela disse algo ao gerente. E não, aqui não se refere ao gerente. A garota disse ao gerente. O que foi que ela disse ao gerente? O who não se refere ao gerente, gente. The sales girl told the manager, né? Não pode ser substituído por that. Alguns anúncios mostram modelos que aqui pode, certo? Um dos garotos que nos visitou ontem é um modelo. O garoto se referindo pode. Ok? Então não há substituição na C, gente. Aqui só pode ser o that, porque não é pronome relativo. O que foi que ela disse? Ela disse que tinha roubado o vestido. Então aí é só o that mesmo. Não dá para usar o who. Ok? Portanto, letra C. Meu vizinho, olha o aposto, ó. Que é muito bonito. Que é muito bonito. Who? Falando de pessoa, meu povo. Estava aqui esta manhã. Ok? Então, está aí a aula de hoje, meu povo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Esta semana especial só para carreiras militares é... pagar as 10 é, Sargento Mello. Você levou uma notícia, né? Levou o quê? Pagar da extracção. O senhor corrigiu, ele não tinha mutado. Eu acho que o corretor, né? Quando ele errou, ele vai pagar 10,7 anos. Beleza, beleza, beleza. Galera, me siga lá no meu Insta. Olha lá meu Insta, eu vou botar aqui. Eu boto as ótimas dicas lá, pessoal. Eu boto ótimas dicas para as militares, né? Olha lá, né? Teacher Cazé Abreu, pode me seguir lá, pessoal, que eu boto ótimas dicas. Certo? Semana especial só para carreiras militares. Mas tudo que eu expliquei aqui, gente, serve também para outros concursos. Aqui serve para Enem, isso aqui serve para quem vai fazer PF, quem vai fazer PRF, certo? Esses são assuntos que caem. Ok, meu povo? Beijo, galera, beijo, galera! Até a nossa próxima aula!